Obrigado por você estar com a gente. Eu queria primeiro te dar parabéns por vocês terem lançado a pesquisa. Achei uma baita iniciativa. Parabéns ao meio e à ideia. A pesquisa está na segunda rodada já, eu acho, né? E antes da gente colocar os números aqui, eu queria te pedir para você apresentar a pesquisa. Qual é a metodologia, qual é a abrangência, qual é a ideia de vocês com essa pesquisa? É semestral? É daqui até a eleição? Qual é a periodicidade que a gente pode esperar? Guilherme, a ideia é fazer 10 edições, 10 rodadas dessa pesquisa entre agora e outubro, né? Começou em janeiro, ou seja, a gente está falando de uma pesquisa mensal, e no caso de haver segundo turno, que é o mais provável, a gente faz também uma cravado no meio do segundo turno para medir um pouco o humor das pessoas. É uma pesquisa feita por telefone, como 99% das pesquisas são feitas hoje no mercado americano, por exemplo, no mercado europeu. Nessa edição agora de fevereiro, nós entrevistamos 1.500 pessoas, na de janeiro foram 2.000 pessoas, e uma das preocupações que a gente tem é tentar entender que tipo de gente vota em que tipo de candidato. Então a gente pegou o nosso cientista político in-house lá no meio, é o Christian Lynch, ele tem toda uma metodologia para entender quais são as ideologias políticas brasileiras. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é sempre cruzando para entender que tipo de perfil, que tipo de visão de mundo de Brasil o eleitor tem quando escolhe um candidato ou outro candidato. Quer dizer, é uma pesquisa de opinião, como todas as outras, mas é uma pesquisa de opinião que também está tentando entender justamente como é que é um pouco a sensibilidade política do brasileiro. Boa. Vamos passar um pouco aqui pelos números para a gente poder comentar em cima deles, então. Júlio, coloca aí para a gente o primeiro card que a gente separou, que é da pesquisa espontânea, né? Ou seja, não tem lista ali, não tem cola. O entrevistado responde o nome que vem à cabeça dele. A gente pegou praticamente todos os pré-candidatos que tem aí no jogo, é isso, Pedro? Temos aí Lula com 33%, Flávio Bolsonaro com 16%, Jair Bolsonaro 8%, Tarcísio 4,5%, Michele 4,3%, Ciro Gomes 2,5%, Ratinho Júnior 2%, Romeu Zema 1,9%, e aí a gente ainda tem Caiado, Eduardo Bolsonaro, Fernando Haddad e Renan Santos com menos do que isso. Então, essa é espontânea, né? Não tem ali uma lista para quem está sendo ouvido indicar quem ele preferiria. Isso. E aí, na estimulada não tem cola, né? Não tem lista. Desculpa, na estimulada tem cola, tem lista, a pessoa é apresentada a uma relação de nomes, e esse primeiro cenário que a gente vê aqui, põe para a gente, por favor, Júlio. Nesse segundo cenário da estimulada, esse card aí, isso. Aí a gente tem o Lula, 39,5%, Flávio Bolsonaro, 32%, Ratinho Júnior, 8,8%, Romeu Zema, 3%, Renan Santos, 0,7% e Aldo Ribeiro, 0,5%. O Guilherme, eu acho que vale a pena a gente, se puderem voltar para o card da espontânea, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes a gente ver na espontânea antes de mergulhar nos cenários. Não, é exatamente isso que a gente vai. É isso que a gente vai fazer. Primeira, a gente vai parar nesses dois cards e a gente vai conversar sobre espontânea e depois da espontânea pedir para você comentar esse primeiro card, né? Primeiro, na espontânea, podemos ficar nele aí. Queria te perguntar qual a importância da espontânea, né? Porque ela revela bastante coisa, e te pedir para analisar esses números, por favor. O que a gente mede quando a gente faz essa pesquisa espontânea? Quando a gente faz essa pergunta, vem cá, em quem que você votaria? A seco. Aí o sujeito simplesmente traz o nome que está na cabeça dele. Não importa se ele está prestando atenção, se ele está lendo o Zap, se ele está lendo o jornal, se ele está no Amado Mundo. Não importa onde que ele está se informando. Simplesmente vem aquele nome. O que a gente vê é o piso. É aquele eleitor que é muito convicto. Então a gente pode de cara dizer, olha, um terço do eleitorado brasileiro, 33%, é Lula. Isso dificilmente vai descer daí. Precisa acontecer uma coisa terrível para o Lula perder qualquer um desses votos. Ele chega em outubro com esses votos. Agora, tem um truque aqui, por conta das condições, da natureza dessa eleição de 2022, que é o seguinte: a maneira como eu leio essa pesquisa é somando os Bolsonaros, tá? Michele, Jair e Flávio.
E aí dá um pouquinho mais, tracinho a mais, um tico mais do que 20% de votos. Isso é o piso da família Bolsonaro. Isso aí são pessoas que estão que querem votar em alguém com sobrenome Bolsonaro. Elas podem ter sua preferência. A gente viu da espontânea de janeiro para de fevereiro uma migração imensa do Jair Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, esse coração bolsonarista no Brasil, que dá mais ou menos 1/5 da população, 20%, ele já entendeu, ele está aos poucos entendendo que o Jair Bolsonaro não vai ser candidato e que o candidato da família deve ser o Flávio. A gente não sabe como é que vai ser a migração da Michelle para lá, mas provavelmente esse voto espontâneo da Michelle também migra na direção do Flávio Bolsonaro, em partindo-se do princípio, que é o que eu acho que vai acontecer, em que a gente vai ver consolidada essa candidatura e o Flávio vai ser mesmo candidato. O último ponto que eu chamaria a atenção aqui é o seguinte: é a pontuação do Ratinho, a pontuação do Eduardo Leite, a pontuação do Ronaldo Caiado. Você vê que nem o Leite não aparece praticamente, não está lá. O Caiado tem 1,5, o Ratinho tem 2 pontos. Ou seja, simplesmente não passa ainda pela imaginação dos brasileiros que eles têm essa opção de votar num terceiro caminho pela centro-direita ali, que é o time do Kassab, o time do PSD. E mostra também, né, Pedro, até o próprio patamar do Tarcísio sugere um pouco isso, como que esse imaginário, como você falou, né, da direita, está muito ainda atrelado ao sobrenome Bolsonaro, né? E como que está eficaz essa comunicação do Bolsonaro, mesmo preso, de apontar o Flávio como candidato. Você vê, espontaneamente você tem o Flávio na frente de todo mundo. Então, quer dizer, de novo, mesmo preso, o Jair conseguiu mandatar o Flávio como candidato, e isso pegou na cabeça de uma fatia expressiva do eleitorado da direita, né, bolsonarista. Não, com certeza. E isso é uma coisa interessante, sabe, Guilherme? Porque a gente vê aqui na espontânea uma migração de 100% dos votos de um Bolsonaro para o outro. A gente já viu isso de janeiro para fevereiro. A minha aposta é que em março deve haver uma migração maior na direção da Michelle e do Jair para o Flávio. O próprio Eduardo Bolsonaro aparece lá com 0,5%. Essa migração é total. Quando a gente for para os cenários de estimulada, a gente decidiu medir o Fernando Haddad no lugar do Lula em 2 cenários. Tem uma queda super importante. Não tem uma migração tão óbvia do Lula para um outro candidato. O Haddad chega ao segundo turno, com toda certeza. Essa migração é importante, mas você vê que não tem a mesma eficácia. Vamos dar uma passada, então, pelos números dos cenários estimulados, que aí a gente consegue fazer uma pausa e comentar esses números. Vamos lá, Gui. A gente botou esse primeiro, né, que é o Lula 39,5, Flávio 32, que era, acho que esse que o Júlio estava colocando aí pra gente. E aí tem o terceiro card. Bota aí, Júlio, pra gente, por favor. Então, Lula, 38,7. Aí temos Flávio, Zema, Eduardo Leite e Renan Santos. Flávio com 35,3. Muito na frente, portanto, né, de Romeu Zema e Eduardo Leite. Vamos para o próximo, Júlio, por favor. Aí, nesse outro, a gente inclui a Michelle Bolsonaro e tira o Flávio, né? Michelle muito antes também de Romeu Zema e Eduardo Leite, com 33, contra anti-Lula com 38,5. Pode botar já o próximo, Júlio. Temos mais um, agora com Tarcísio, em vez de Michelle e de Flávio. Tarcísio, 35%, mas Tarcísio que vai se, cada vez mais, né, acho que a gente vai consolidando a ideia de que Tarcísio fica mesmo na disputa para o governo do estado de São Paulo, portanto, estamos falando aí dos outros agora pré-candidatos da centro-direita versus os Bolsonaro, né? Tem mais um de estimulada? Vamos ver. Tem mais uma de primeiro turno. Não, essa aqui eu acho que já é de segundo turno. A gente já foi todas de primeiro, né? Tá, a última foi do Tarcísio.
Vamos parar aqui no primeiro turno para a gente fazer uma análise, pedir ao Pedro uma análise aqui. Pedro, a gente tem, quando tem o sobrenome Bolsonaro, esse camarada ou essa camarada fica muito na frente dos outros, mais o Tarcísio, né? Só o Tarcísio, depois do Flávio Bolsonaro e da Michele Bolsonaro, consegue um patamar tão alto. Então, na cabeça do eleitor, a gente pode concluir que ele identifica Flávio, Michele e Tarcísio como uma continuação do que seria o Jair Bolsonaro e os demais governadores de direita não? Eu acho que é uma coisa um pouco diferente, Guilherme, e isso fica particularmente nítido nos cenários de segundo turno. O Tarcísio, na verdade, agrega mais votos, tá? O Tarcísio é um candidato melhor, pelo menos pelo que a gente vê hoje, o Tarcísio é um candidato melhor do que qualquer Bolsonaro. Por quê? Porque ele traz os votos bolsonaristas, o bolsonarista olha para o Tarcísio e vê ele como um de nós, por assim dizer. Entendeu? Ele não vê como uma figura à parte. Ele vê, não, esse cara é um bolsonarista. É assim que o eleitor do Bolsonaro olha para o Tarcísio. Agora, tem um eleitor de direita que não quer votar no Bolsonaro e que vota no Tarcísio porque vê o Tarcísio como um que não é bolsonarista. Então, essa ambiguidade na imagem do Tarcísio para eleitores diferentes, ela favorece ele. Agora, evidentemente, o governador Tarcísio de Freitas fez uma escolha, ele decidiu que Jair Bolsonaro decide o futuro político dele. E ao fazer essa escolha, a gente vai continuar incluindo o nome do Tarcísio no levantamento de março. A partir do levantamento de abril, que já passa da data de desincompatibilização dos governadores, o Tarcísio, se não sair do governo de São Paulo, sai da pesquisa, não faz mais sentido contá-lo, porque ele não poderá mais ser candidato à presidência da República. Agora, quando a gente olha para os cenários, como é que a gente fez? A gente fez Flávio contra Eduardo Leite, Flávio contra Caiado, Flávio contra Ratinho Júnior. Os três candidatos aqui são do PSD, não faz sentido você misturar. Então, são três cenários do Flávio trabalhando contra cada um deles. O Eduardo Leite é, de longe, o mais centrista dos três. Ele é um liberal, não é um conservador como os outros dois. Isso faz diferença. Isso faz diferença, inclusive, em relação ao eleitorado. O Ratinho Júnior se aproxima de 9 pontos no cenário contra Flávio Bolsonaro de primeiro turno. Ronaldo Caiado se aproxima dos 6 pontos e o Eduardo é bem mirrado. Ele não consegue tanto atrair esses votos. Quando a gente bota a Michele, o cenário é muito parecido com os cenários do Flávio. Então, por isso que eu acho que a gente pode dizer com algum conforto, o eleitor está votando em alguém com o sobrenome Bolsonaro, não importa quem esse alguém é. E, obviamente, o eleitor não tem ainda no mapa, isso é em grande parte desconhecimento. A gente está falando de governadores de estados que não são particularmente populosos, né? Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás, e eles estão muito na capital deles, né? Eles precisam urgentemente começar a sair pelo Brasil em campanha por uma única razão. Eles precisam entrar na cabeça do eleitor brasileiro, se eles querem de fato disputar essa eleição a sério, quem eles são e que eles são candidatos e que eles são uma escolha para um eleitor que não queira um presidente de esquerda. Essa eleição pelo lado do PSD, eu tenho a impressão que ainda não começou. Eu ia até fazer essa provocação aqui para você, Pedro, do quanto a família Bolsonaro está levando os votos da direita, um pouco ainda pelo desconhecimento de maneira nacionalizada desses candidatos que seriam os candidatos aí, de centro-direita, vamos colocar esses governadores assim, essa via Kassab, né? Essa via PSD aí de disputa presidencial, que é um pouco no que, quando a gente conversa com as pessoas ali do entorno, né, do Kassab e desses governadores, que é um pouco no que apostam, né? Olha, uma vez que tiver mais claro quem é o candidato, que é algo que também ainda não está definido, e que se começa uma campanha nacional, isso muda. Mas isso partiria de um pressuposto de que o brasileiro sim vai procurar que não seja uma via do bolsonarismo, nem do Lula, nem do lulismo, nem do petismo, né? Então, há um espaço para centro-direita. Então, queria te fazer essa provocação. Se você
acredita que com essa campanha começando mais fortemente, essa coisa tende a crescer, a ganhar mais musculatura, ou a gente ainda vai assistir nesse ano as vias Lula versus, provavelmente, né, Flávio Bolsonaro? Bia, a gente pediu para o pessoal do IDEA fazer um cruzamento no banco de pesquisas que eles têm, dos levantamentos mais recentes, para entender como é que são esses dois eleitorados, né? O eleitorado claramente de esquerda e o eleitorado claramente de direita. E a divisão é muito parecida. A Quest tem números que são muito parecidos, o que nos fortalece a convicção de que esse levantamento da IDEA está correto. Tá? A divisão funciona da seguinte forma. 17% do eleitorado de esquerda é lulista, considera que o Lula é o seu líder. 17% do eleitorado de esquerda do eleitorado total é de esquerda, mas considera que o Lula não é seu líder. Vai ser a pessoa que vai preferir Ciro Gomes, que acha que o Lula é neoliberal, tem um monte de maneiras de você caracterizar. Então a gente tem um eleitorado total de esquerda de 34% da sociedade. E todo mundo vai votar no Lula, embora só a metade seja lulista, por uma razão muito simples, só tem um candidato de esquerda posto nessa eleição. Então as pessoas vão para ele. Agora, quando a gente vai para o eleitorado de direita, ele se divide de uma forma diferente. 12% é bolsonarista. Como é que você vê? Você vê se a pessoa rejeita Bolsonaro, você compara com quem a pessoa votou na última eleição, você compara com como que essa pessoa se posicionava em relação ao governo Bolsonaro, se aprovava, se não aprovava, se via problema, se não via problema. Você sai cruzando todos os números e você chega a esse conjunto aí de 12% da sociedade que é bolsonarista. As pessoas querem votar em Bolsonaro, pensam em Bolsonaro, vão para a rua com a camisa da seleção brasileira e tudo mais. Agora, por outro lado, 24% da sociedade é de direita, se compreende como de direita, se autodeclara de direita e realmente preferia que tivesse outra liderança na direita. Então, enquanto na esquerda a divisão é meio a meio, na direita a divisão é 1/3, 2/3. Veja, são eleitores de direita. Num segundo turno, votarão em quem for o candidato de direita que aparecer no segundo turno, sem piscar. A questão não é essa. Mas temos um eleitorado de 38% de brasileiros que se compreendem, se percebem como de direita, que votam na direita, e 2/3 desse eleitorado de direita preferia não votar no Bolsonaro. A questão é, a partir do momento que você bota um outro nome, como Euzema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior, Eduardo Leite, essas pessoas acham que vale votar nesse candidato ao invés de votar no Bolsonaro? Isso a gente não sabe ainda. E essa conta na cabeça do eleitor, ela aparece de duas formas diferentes. Uma forma é, eu gosto mais dessa pessoa, desse candidato, do que eu gosto do fulano Bolsonaro. Essa é uma maneira. A outra maneira, o outro cálculo que esse eleitor faz é o seguinte, vem cá, vamos ter um segundo turno. Quem que tem mais chance de vencer no Lula? O Lula, porque a minha prioridade é vencer o Lula. Aí, as pesquisas de segundo turno vão ser muito importantes. E o que as pesquisas de segundo turno estão dizendo hoje é que o Flávio Bolsonaro ganha do Lula com mais facilidade do que Ratinho, do que Caiado, do que Zema, do que Eduardo Leite. Então, neste momento, não tem motivo para esse eleitor que preferia não o Bolsonaro, mas acha qualquer nome de direita melhor do que o Lula na presidência, nesse momento não está posto, não está apresentado a esse eleitor uma razão para ele não votar em Flávio Bolsonaro. E esse é o problema que a turma do Kassab tem para resolver. E eles precisam resolver rápido, tá? Tipo, a eleição já começou. Às vezes eles parecem que não perceberam isso ainda muito, eles estão aparecendo muito pouco. Eles só começaram a dar entrevistas e tudo mais nacionalmente na semana passada. É muito pouco tempo que tem. O Ratinho Júnior, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi a voz dele tem semanas, assim. Nunca tinha ouvido a voz do governador do Paraná. Agora, Guilherme, vamos falar... E somos jornalistas de política, né? Exatamente. Não é diferente para mim, entende? Não é diferente para mim. A gente não presta atenção em quem é o governador do Paraná, entendeu? Os paranaenses, evidentemente, prestam. Talvez as pessoas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, um pedacinho ali na fronteira de São Paulo, mas
O resto do Brasil não presta atenção. Se nós que somos jornalistas políticos não prestamos atenção, imagina um cidadão que tem mais o que fazer, né? Vamos para os números do segundo turno, porque depois da gente passar por eles, a gente se debruça um pouco sobre as razões dessa turma estar ainda tão tímida e as razões de o Flávio tá performando bem assim. Vamos lá. Coloca o card aí, Júlio, por favor, o sexto card. Aí a gente tem o Lula, o cenário Lula e Flávio no segundo turno, né? O Lula com 45 e o Flávio com 41. Vamos para o próximo, que é Lula e Tarcísio, por favor, Júlio. Aí a gente tem o Lula com 44, o Tarcísio com 42. O oitavo card projeta um segundo turno, Lula e Michele. E aí você tem o Lula com 45, a Michele com 40. Pedro, qual a margem de erro da pesquisa e o que esses números revelam? Estamos numa situação de empate técnico, né? É isso. A margem de erro da pesquisa é 2,5%. Ou seja, se você soma 2,5% no candidato Bolsonaro, na Michele, no Flávio, no Tarcísio, se você subtrai 2,5% do candidato Lula, você vê que os números ficam iguais ou ligeiramente acima. Isso é o que a gente chama de empate técnico. Veja, é 2,5% para mais ou para menos. Também pode ser que Bolsonaro estejam com menos 2,5% e Lula esteja com mais, 47,5% nesse cenário contra a Michele, por exemplo. Pode ser. O problema é que isso é a margem de incerteza da pesquisa. É mais ou menos nesse número aí que a gente vê. Estão em empate técnico, temos competição no segundo turno. Agora, tem um truque para a gente pensar pesquisa de segundo turno, ainda mais em fevereiro, que é o seguinte. Ela nos dá algumas pistas de quão competitivo mas ela realmente não diz para a gente o que vai acontecer. Porque o eleitor ainda não foi posto, de fato, no tipo de pressão que ele é posto quando há um segundo turno, e ele tem, de fato, que fazer uma escolha. Aí são as pressões sociais, o que os amigos, o que a família acha, são as pressões internas dele, são seus receios, seus valores, tudo isso entra em consideração. Então, o que a gente vê de cara estamos numa eleição competitiva. Não dá para dizer que tem um favorito claro nessa eleição. Em havendo o segundo turno, qualquer coisa pode acontecer. Eu acho, nessas horas, que o número mais valioso para a gente entender os cenários de segundo turno são os números de rejeição e, quando tem um presidente da República, os números de aprovação do governo. E a rejeição do Lula hoje, o que é? Quando a gente se vira para o eleitor e pergunta em quem que você não votaria de jeito nenhum? A rejeição do Lula hoje é de 44%. 44% da sociedade diz no Lula não voto de jeito nenhum. A rejeição do Flávio Bolsonaro, que é o que tem a segunda maior rejeição, é 34%. São 10 pontos de diferença. Isso é muito ruim para o Lula. Porque isso quer dizer, e no fim das contas é essa pergunta que você está fazendo no segundo turno para qualquer eleitor, olha, quem que você prefere que não ganhe? As pessoas acham que é quem você prefere que ganhe. Em geral, para o eleitor que não votou nenhum dos dois no primeiro turno, a pergunta feita não é essa. É quem você prefere não. É quem que você corta. E você vota contra. É isso que o eleitor que não votou nem no Lula nem no Flávio vai fazer num cenário Flávio e Lula. E aí a rejeição conta. O Lula tem uma rejeição hoje 10 pontos superior ao do Flávio Bolsonaro. Quando a gente vai para a avaliação do governo, a gente pergunta para o eleitor, vem cá, a gente vai ter uma eleição para presidente da República, você acha que o presidente Lula merece continuar? 51% diz não merece continuar. É cravado na metade da sociedade. 47% diz merece continuar. Então a gente tem uns indícios aí, veja, as condições de Flávio Bolsonaro no início de 2022, de Jair Bolsonaro, que era presidente da República, no início de 2022, a rejeição dele era maior do que a do Lula hoje, e a reprovação do governo dele era maior do que a do Lula hoje. Bolsonaro perdeu a eleição.
Todos os presidentes que foram reeleitos desde Fernando Henrique Cardoso em 1998, todos tinham números de rejeição muito mais baixos do que os do Lula hoje e tinham aprovação do governo muito maiores do que as do Lula hoje. A gente está ali com Lula numa posição em que a gente sabe que quando está pior, o presidente não se reelege. A gente não sabe como é que um presidente se comporta com os números que o Lula tem hoje. Me parece que o melhor candidato para ele, Lula, se ele pudesse escolher o candidato com quem ele vai disputar o segundo turno, é o Flávio Bolsonaro. Porque a rejeição do nome Bolsonaro é, de longe, a maior dentro da direita, do sobrenome Bolsonaro. Só que, nesse momento, o Flávio tem uma rejeição 10 pontos menor do que Lula. É uma diferença muito grande. Essa é uma eleição bastante difícil para o presidente Lula. Tem umas coisas aí que, ao longo dessa campanha, né, como você falou que de certa maneira já começou, vão mudar. Tem um desconhecimento do Flávio grande, né? As pessoas sabem do Flávio e sabem que algumas pessoas sabem que ele é o filho da rachadinha, mas eu conheço um bocado de gente que não sabe diferenciar. Se botar na frente Flávio, Eduardo e Carlos, não sabe quem é quem, não sabe quem é o doidinho, quem é o que fritou hambúrguer, quem é o da rachadinha. Mistura os três. Então tem isso. Eu acho que tem a questão dos debates também, né? O Flávio tem um histórico ruim de debates, inclusive desmaiou num deles. O Lula, por outro lado, é rato de debate. E tem a própria dinâmica da campanha, né? Agora, eu achei muito boa essa rodada da Meio Ideia em comparação a todas as outras, porque foi a primeira que mostrou uma coisa que eu venho conversando há bastante tempo, que essa eleição não está decidida como as pessoas projetam. Existe no governo, né, Bia? A gente sempre observa isso. Existe no governo um clima de já ganhou, né? Existe até na própria direita tem um certo desânimo. Então aí os números da Meio Ideia, uma situação de empate técnico, né? É o que o Pedro falou. Tudo pode acontecer, né, Pedro? Tudo pode acontecer. Desculpa, vai lá, Bia. Imagina, não, só fazer um comentário curto aqui, que a gente está falando de rejeição. E eu acho que também vai ser importante observar a rejeição dentro, especificamente, dos grupos que são mais decisivos para a definição da eleição, né? Então, assim, a gente falou aqui recentemente no programa sobre as mulheres, né? O voto das mulheres em 2022, que foi mais pró-Lula do que pró-Bolsonaro, e como isso estaria em disputa agora em 2026. Então, se você pega o eleitorado feminino, a rejeição ao Flávio não é tão grande quanto a rejeição ao nome do Bolsonaro, por exemplo. É também, se eu não estou enganada aqui, coisa de 10 pontos de diferença. Então, rejeição ao Bolsonaro é altíssima entre as mulheres, que são a maior parte do eleitorado, né? Mas não é tão alta com relação ao Flávio. Em compensação, rejeição das mulheres a Tarcísio, Ratinho, etc., é muito mais baixa do que é do Flávio. Mas, assim, o Flávio já fica competitivo com o Lula perante esse eleitorado. Então, eu acho que tem essas coisas, elas também vão começar a aparecer mais, assim, daqui para frente, a gente vai ter mais clareza. Mas eu concordo com você, Guilherme. Desde que o governo recuperou a popularidade ali, no meio do ano passado, pós-tarifaço do Trump e com a história de taxação de bilionários, de bets e tal, e vai não crescendo, né, dali para frente, entrou um clima ali no entorno do presidente do Lula de, bom, tá decidida a eleição. Agora que, né, e na linha de, a gente falou que a inflação dos alimentos ia arrefecer e as coisas iam dar certo. Só não estavam contando que iam dar certo ainda com a ajuda do Trump, né? Mas eu também acho que essa pesquisa é a primeira que mostra pra gente que o retrato da eleição, ele é diferente do que Brasília quer pintar nesse momento. Eu chamaria a atenção de 2 pontos. Primeiro, deixa eu pegar aqui em cima do que vocês estavam comentando. Primeiro, Guilherme, você sabe, até porque vários dos furos dessas histórias são seus, não é só a rachadinha, né? É a Copenhagen superfaturada, é a mansão de 6 milhões de dólares que vale 18 e que teve um empréstimo esquisito do BRB. São inúmeros imóveis comprados em dinheiro vivo.
a folha corrida, os indícios de corrupção, de grossa corrupção do Flávio Bolsonaro são muito mais altos do que dos irmãos. Tem alguma coisa do Carlos também, curiosamente do Eduardo tem pouca coisa. Mas o Flávio é um acúmulo, ele é o típico, para quem é do Rio de Janeiro vai entender, é o típico deputado estadual da Alerj, que é um centrão expandido, ultrafisiológico, ultracorrupto. O Flávio tem muito disso. E isso não está na rua. Então, sim, a margem de rejeição do Flávio deve crescer. Bia, a gente percebe isso nitidamente nessa pesquisa, tá? Estão embutidos a coisa do gênero. As mulheres, o voto feminino é 4, 5 pontos maior do que o voto masculino para o Lula, e a coisa inverte para os candidatos de direita. Isso é um fenômeno mundial, esse corte por gênero, principalmente entre os mais jovens, que há mais mulheres indo para a esquerda, há mais homens indo para a direita. E, claro, a gente não pode esquecer que, no Brasil, 52% da sociedade são mulheres, 48% da sociedade, números grossos, em cima da PNAD contínua, em cima do censo, são homens. Então, ter uma vantagem no voto feminino faz diferença para o presidente Lula. Mas eu acho que vale a gente voltar para 2022 e lembrar que o presidente Lula venceu essa eleição por 1,5% de diferença. É muito, 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 muito pouca gente. E essas pessoas, quando a gente vai e mergulha nos números e tenta perguntar, vem cá, quem é que votou no Bolsonaro no segundo turno de 2018 e votou no Lula no segundo turno de 2022? Por que essa pergunta é importante? Essa pergunta é importante porque ela vai no coração de quem pode virar com mais clareza o voto nessa eleição contra o Lula. É o eleitor com quem o Lula precisa se preocupar mais. E aí são 2 grupos sociais. Tá? Um grupo é o que nós chamamos de conservadores societários, principalmente o voto feminino entre conservador e societário. Tem 2 tipos de conservador. O conservador estatista é aquela direita do ordem, ordem, ordem. Precisa botar a polícia para controlar tudo. O conservador societário é aquele conservador, é aquela direita do não balança o barco, está tudo certo. O que o governo precisa fazer é deixar as coisas tranquilas. Para o conservador societário, o Lula, muitas vezes, emana uma coisa de eu já sei como é que é previsível, ele não vai ficar fazendo bagunça o tempo todo. Enquanto que o Bolsonaro é aquele sujeito ali no cercadinho, no Palácio da Alvorada, criando uma crise por dia. Então, para o conservador societário, tem um certo receio com uma figura como Jair Bolsonaro. O Flávio não necessariamente emana isso. O que essa pessoa, que também é muito preocupada com valores conservadores e tem um certo irque com a turma do PT de a coisa de gênero, a coisa de raça, tudo mais, esses debates mais identitários, o conservador societário fica muito incomodado com esses debates. Como é que essa figura, principalmente as mulheres conservadoras societárias nas periferias urbanas, que votaram no Lula por causa de vacina, votaram no Lula porque tem medo de arma perto dos filhos, que votaram no Lula com saudade de estabilidade econômica numa situação de crise econômica, como é que essas mulheres conservadoras nas periferias urbanas vão votar no Lula? Esse é um dos 2 núcleos duros desse eleitor. O outro é aquele eleitor que nós chamamos, pela ideologia, de liberais democratas. É uma parcela muito pequena da sociedade brasileira, são 6,5% de todos os brasileiros. Classe média urbana tradicional, é a turma que em São Paulo mora em Higienópolis, mora na Vila Madalena, mora em Pinheiros, na Bela Vista. Aqui no Rio de Janeiro mora no Leblon, mora em Copacabana, mora na Tijuca. O ponto desse liberal é o seguinte, embora seja um grupo muito pequeno, é o único conjunto na sociedade cuja principal preocupação na hora que vai votar é a democracia. As regras do jogo vão continuar valendo? Eu vou votar por isso. Raramente esse liberal é convocado numa eleição a escolher entre alguém que pode romper a democracia e alguém que pode votar a favor da democracia. Manter a democracia, perdão. Em 18, pela primeira vez na história da Nova República, esse liberal foi posto nessa situação. São todos os tucanos que votaram no Lula. Um bando de tucano que declarou voto no Lula. Essas pessoas estão
irritadíssimas com o governo Lula, principalmente por conta da maneira como Lula trata a economia e por conta da maneira como o Lula trata a política externa, a posição em relação a Israel, a Ucrânia, etc., a posição em relação à Venezuela. Então, os eleitorados que a gente tem que ver são esses. E para esse eleitorado, não é uma disputa fácil votar de novo no Lula ou votar no Flávio Bolsonaro. Essa é a pergunta que vai dar por essa margem muito pequena de eleitores que deve decidir essa eleição. Pedro, valeu demais, meu amigo, muito obrigado, foi ótima participação. Você está convocadíssimo aqui para nos próximos 9 meses, sempre que você tiver um espaço na sua agenda, você nos brindar aqui, um monte de comentário na comunidade festejando a tua presença, e a gente festeja também, né, Bia? Obrigado demais, Pedro. Obrigada, Pedro. Guilherme, Bia, foi um grande prazer, me sentindo total em casa. Convidem que eu venho.